Bom, nesse vídeo a gente vai começar então a nossa análise, né, da flexão propriamente dita e a gente vai encontrar então uma equação para deformação por flexão de um elemento reto, tá? Bom, então a gente vai iniciar aqui, né, observando então esse meu elemento, tá? Esse meu elemento, a gente vai considerar primeiramente um elemento que possui a área de seção transversal simétrica em relação a pelo menos um eixo, tá? Então aqui a gente pode ver, né, que a gente tem uma área de seção transversal quadrada, então a gente tem então um eixo de simetria, né? E o meu momento ele vai ser aplicado em torno de uma linha central perpendicular a um eixo de simetria, né? Então a gente pode ver então a aplicação desse momento, né? Então a gente tem aqui o nosso elemento antes da deformação e após a deformação, quando a gente aplicou então esses momentos. O que a gente pode observar? Que essas minhas linhas horizontais, que eram retas, elas se tornaram agora curvas, tá? E que as minhas linhas verticais, né, elas permanecem retas, mas agora elas sofreram aí uma rotação. Bom, vamos analisar uma outra vista, né, para tentar entender um pouco melhor o que é que acontece. Bom, então aqui a gente tem uma outra vista, né? A gente tem aqui ó, a aplicação desses meus momentos, tá? Então, olha só essa linha aqui, como ela ficou curva, né? Ela era uma linha reta e agora a gente tem então essa linha curva, né? E as linhas aqui, ó, verticais, né? Elas continuam retas, mas agora ela sofreu o que? Uma rotação, né? Bom, então devido a essa flexão, a gente tem aqui um centro de curvatura, que eu estou chamando aqui de C, tá? Que mais que a gente pode analisar aqui nessa figura? Bom, a minha superfície inferior, a gente pode notar aqui, ó, que ela teve um aumento no seu comprimento, né? A gente teve aqui ó, um alongamento, tá? Enquanto que a minha superfície superior, ela teve uma redução, né, do seu comprimento. Então, a gente teve aqui uma compressão do meu material, tá? Então, na parte inferior, a gente teve um alongamento e na parte superior, uma compressão, tá? Bom, se a gente teve, então, esse fenômeno, isso significa o quê? Que em alguma seção aqui, né, no interior, a gente tem uma seção, né, onde a gente não tem aumento e nem diminuição do comprimento. Ou seja, a gente vai ter uma seção onde o meu comprimento ele se manteve igual ao comprimento inicial, tá? Essa seção a gente vai chamar aqui de seção neutra ou de superfície neutra, tá? Bom, então a gente tem aqui, né, representado agora a minha superfície neutra, que é esse segmento DE, né? E esse segmento DE, ele possui então um comprimento L, que é igual ao comprimento inicial, né? A gente tem aqui o centro da curvatura, C, né? E a gente pode analisar então que a gente tem aqui um raio ρ do centro de curvatura até aqui o ponto D, tá? E a gente também pode observar que a gente tem aqui um ângulo θ, né? Devido então à minha flexão, a gente tem a formação desse ângulo θ. Bom, eu posso escrever que esse meu segmento DE é igual ao meu raio ρ, tá? Vezes esse meu ângulo θ. E isso vai ser igual ao meu comprimento inicial L. O que a gente vai fazer agora? A gente vai analisar um segmento qualquer, que é esse segmento aqui JK, tá? Que está aqui em pontilhado. Então, se a gente olhar aqui, né, a seção transversal, tá? Eu estou considerando aqui o meu eixo Y como tendo a origem a minha superfície neutra, tá? Bom, e esse meu segmento JK, tá? Ele está localizado a uma distância y aqui da minha origem, ou seja, do segmento DE. Tá? Então, qual que é o raio de curvatura aqui
desse segmento JK? Eu posso falar que esse raio de curvatura é o meu raio Y total, que é até aqui, na verdade, ρ, né, que é o raio até o ponto DE, menos o Y. Né? Então, o meu raio aqui, ó, ρ menos o Y, o raio do segmento JK. Então, eu posso escrever que o segmento JK é igual ao raio, que é ρ menos Y, vezes o ângulo, que é θ. Então, isso vai ser um L', né? É um segmento aí deformado. Tá? E a gente viu lá no capítulo 2, né, quando a gente começou a nossa disciplina, que a deformação era dada pelo comprimento final menos o comprimento inicial, dividido pelo comprimento inicial. Bom, então, a gente tem aqui o nosso comprimento inicial, que é o DE, o nosso comprimento final, que é o JK. Se a gente substituir aqui na nossa equação de deformação, a gente vai encontrar, então, né, que ρ menos y vezes o θ menos ρ vezes o θ tem que ser dividido por ρ vezes o θ. Como a gente tem θ aqui em todos os termos, esse θ eu posso cortar e olha só, a gente tem aqui ρ e aqui menos ρ. Então, esse ρ também vai cortar. Então, a gente encontra que a nossa equação de deformação, né, vai ser igual a menos o y dividido pelo ρ. Bom, só para finalizar, a gente vai ver então essa consideração do sinal, né? Por que aparece esse sinal negativo? Né? Porque se eu tenho um y positivo, a gente vai estar aqui nessa região onde a gente tem o quê? Compressão, certo? Se a gente tem compressão, o meu comprimento final ele é menor do que o comprimento inicial. Então, por isso, a minha deformação ela é negativa. Tá? Agora, quando a gente analisa aqui essa parte aqui de baixo, abaixo da minha linha neutra, né, a gente tem o que? Y negativo. Quando a gente tem Y negativo, negativo com negativo, a gente vai ter, então, uma deformação positiva. Né? Por quê? Como a gente tem um aumento do meu comprimento final é maior do que o inicial, a gente então tem uma deformação positiva.